Olá, pessoal! Como vão? Que bom estar de latim. Um prazer imenso a gente poder estar junto nesse nosso curso. Espero que vocês tenham se divertido com as frases que vocês tiveram que traduzir e que nós deixamos. Nós vamos revisitar essas frases, pessoal, e ver essas frases com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de atenção. Mas a gente tem 10 frases para trabalhar a primeira unidade. Vamos trabalhar toda a primeira unidade com essas 10 frases. Depois, na segunda unidade, nós vamos ter mais 10 frases. Ou seja, nós vamos aprendendo latim a partir de exemplos extraídos de 10 frases que são retiradas de textos de autores importantíssimos, né? Como Virgílio, como Sêneca. Então, eu espero muito que vocês estejam animados, como estou animado. Estou muito animado para esse nosso curso. Bom, nós vamos projetar nossa tela, então, e vamos lá para a nossa lição de número 1, a parte 1, revisitando as frases que vocês já traduziram. Vamos analisar essas frases, né? A gente vai fazer a análise dessas frases, que é o nosso trabalho de hoje. Bom, basicamente, pessoal, o que a gente viu na primeira frase? A gente viu essa frase com essa sabedoria virgiliana tão importante. Fama volat, né? E eu falei que fama não é fama, que fama é fama. Né? Obviamente, a gente não vai falar aqui como um latino falava, né? A gente não vai conseguir. Mas eles não tendem a fazer como a gente faz, que é nasalizar a vogal que antecede um fonema nasal. Então, antes de fonemas nasais, nós tendemos em português a nasalizar as vogais. Então, nós falamos banana, banana. Tem gente que até fala assim, banana, né? Pois é, a gente fala assim, porque a gente tem uma marca no português que são essas vogais nasalizadas, que é uma coisa que tem em português. No caso do latim, não tem isso. Então, eles falavam fama, fama, fama volat, tá? E essa frase já nos ajuda muito a perceber o seguinte. Perceba como a palavra aparece no dicionário. A palavra fama é uma palavra de primeira declinação, já quero falar isso para vocês, isso aqui é a primeira declinação, são temas em A, em vogal A. E essa palavra, ela vai aparecer no dicionário assim. Ela vai aparecer fama, é o que como se ela fosse sujeito, perceba. O boato voa. Quem voa? O boato. Então, o boato é o sujeito da oração. O sujeito do verbo volat, voa, do verbo voar, né? O verbo é o verbo wolo. Wolo não é volat, é o volat, não é volo, de onde vem voar. É o wolo, tá? O verbo wolo é o verbo voar, ele está conjugado, ele tem como sujeito fama. O sujeito aparece em latim, atenção, muita atenção, gente. Aparece em latim no nominativo. Já vai guardando esses nomes. Nominativo. Nominativo é o caso do sujeito. E se a palavra fama estivesse sendo um complemento de um verbo? Fosse um objeto direto de um verbo. Aí, gente, aí vem a parte maravilhosa, em que a gente usa o nosso quadro, que vai nos ajudar bastante. A gente entender que a língua latina é uma língua que tem marcas das funções sintáticas nas palavras. Eu vou mostrar isso para vocês agora, tá? Vamos colocar o quadro? E aí a gente tem o seguinte, olha só que legal, gente. Vou escrever a palavra fama, tá? Então tá aqui, fama. É a palavra quando aparece no sujeito. Mas se eu colocar um objeto direto, ela no objeto direto, não vai ser mais fama. Vai ser, vou voltar aqui só um instante, vai ser assim, ó. Famam. No singular, claro. Famam. Então, Brian, por acaso o M é a marca de objeto direto? Sim. Mas a gente vai falar que é objeto direto. A gente vai falar que é o caso acusativo. Ou seja, as palavras vão mudando à medida que ela vai mudando de função sintática nas frases. Esse é o segredo do latim. Isso permite que você possa ter posições móveis na língua latina. Nem sempre, mas majoritariamente você tem palavras que podem... Se eu quisesse escrever, eu escrevi fama wallet, mas eu podia escrever
o Olat Fama. Ia ser, obviamente, tem uma mudança de ênfase, mas se eu escrevesse o Olat Fama, seria a mesma coisa. O boato voa. Uma coisa interessante, vocês perceberam que a gente está traduzindo vou até marcar aqui, o boato voa. Vou até marcar aqui o artigo definido. Percebeu que eu estou marcando, colocando um artigo definido aqui, mas não tem artigo na palavra? Você tem 3 palavrinhas que eu estou traduzindo, mas ela só tem 2. Pois bem, a língua latina não tem artigo. O que vai dificultar um pouquinho a nossa tarefa, tá, gente? Ela não tem artigo definido. Com isso, a gente tem, portanto, a gente vai traduzir o boato voa, mas a oração mesmo é boato voa, tá? Mas, claro, boato voa não fica tão bom em português quanto o boato voa, ok? Beleza. Essa frase é uma frase tranquila, não é difícil, não é complicada, não tem complicação, não tem dificuldade. E a gente conseguiu fazer essa frase com certeza com muita facilidade, até porque eu tinha feito, né, na nossa aula anterior, tá? Mas agora, pessoal, a gente vai para a segunda frase. A gente vai complicando mais um pouquinho. Não tem nada complicado aqui, mas a gente vai aprofundando. Ah, deixa eu mostrar uma outra coisa. Então, depois eu mostro. Eu mostro agora na segunda frase. Então, eu vou para a segunda frase e a gente vai ver essa segunda frase, que já é uma frase que já tem outras coisinhas, tá? Outras coisinhas. A frase é: atenção, eu não leio fortuna. Como eu tenho no alonga, onde está o sinal de longo é onde está acentuado. Então, fortuna est. Aí você tem o ditongo ai, caeca, caeca. Atenção, fortuna est caeca. E aí, você tem lá, fortuna est caeca. Mais uma vez, pessoal, a gente vai agora aprender o que são orações nominais, tá? Porque eu sei, eu vou contar um segredo para vocês. Eu aprendi língua portuguesa estudando grego e latim, tá? Eu não aprendi língua portuguesa estudando gramática. Eu aprendi estudando grego e latim. Então, com certeza, você vai aprender bastante português aqui. Quando eu coloco a frase, e eu vou repetir a frase, fortuna est caeca, ok? A tradução é o destino é cego. Eu não vou nem para o latim ainda, eu vou para o grego. Quando eu tenho o verbo est, que é proveniente do verbo sum é o verbo ser ou estar, ok? Eu tenho, quando o verbo é o sentido de ser, eu tenho uma oração nominal. O que é uma oração nominal? Eu não tenho objeto direto, objeto indireto. O que eu tenho é um predicativo do sujeito. É um predicado do sujeito. E, geralmente, o predicativo do sujeito é um adjetivo, né? O menino é bonito. A menina é bonita. O menino é estudioso. A menina é legal. O menino é inteligente. Perceba, toda vez que eu tenho esse entre o sujeito, o menino, e o predicativo do sujeito, que é o predicado, que é a qualificação do sujeito, bonito, estudioso, inteligente, assim por diante, esse verbo que está entre o sujeito e o predicativo do sujeito é um verbo que serve para ligar o predicativo do sujeito ao seu sujeito. Por isso, o nome desses verbos são verbos de ligação. O que é um verbo de ligação? É um verbo que liga. Que liga o quê? O sujeito ao seu predicado. E geralmente o predicado é o quê? O predicado é um adjetivo. Aí você fala assim, mas Brian, eu não sei identificar um adjetivo em língua latina. Eu não sei diferenciar adjetivos de substantivos. Ah, pessoal, eu vou ajudar vocês. Não é tão difícil assim. Eu vou mostrar para vocês. Ah, por que fortuna não é adjetivo? Você pode perguntar. Fortuna não é adjetivo? Né? Fortuna? Não, é substantivo. E eu vou mostrar isso para vocês voltando lá para o nosso quadro. Então, eu vou apagar aqui, vou voltar lá para o nosso quadro. Vocês desculpem o vai e vem, mas é importante a gente mostrar o quadro, mostrar o nosso slide.
Atenção, a frase é fortuna est caeca. Quando eu olho para o sujeito, tá? Quando eu olho para o substantivo, ele aparece. Perceba, ó, fortuna, ok? Depois tem uma vírgula, depois tem um tracinho ai. O que é esse tracinho com ai? Atenção, preste muita atenção. Esse ai é a terminação do genitivo. Porque você vai descobrir a raiz de uma palavra pelo genitivo. Ok? O genitivo te informa qual é a declinação da palavra. Pode ser primeira, pode ser segunda, pode ser terceira, pode ser quarta, pode ser quinta. Ou seja, você vai descobrir qual declinação a palavra é por meio da terminação em genitivo. Então, esse ai é porque, se eu quiser falar no genitivo, né, a casa da fortuna é uma adjunta de nominal, é um qualificativo, ele restringe o sentido. Casa é geral. Casa de Pedro, eu estou restringindo. É o que a gente chama de adjunto. O que é um adjunto? Vai com calma, sem preocupação. Adjunto é o que está junto. Adnominal é o que está junto de um nome. Então, quando eu tenho o nome casa, e eu quero dizer que essa casa não é qualquer casa, é uma casa qualificada, é uma casa que se restringe a Pedro, é a casa de Pedro. Se eu falo casa de Pedro, o de Pedro é, atenção, adjunto adnominal de casa, porque ele está junto do nome. Ad em latim é junto de. Adjunto é junto, junto, e adnominal é junto do nome. Então é junto, junto, junto do nome. Ou seja, é para lembrar você. Adjunto adnominal é o que vem junto do nome. Então, se eu falo carro da Maria, casa de Pedro, caneta do José, o do José, o de Maria, de Pedro, é tudo adjunto adnominal. Beleza? Se eu falar fortuna, eu estou falando da fortuna. Tá? Da fortuna. Se eu quiser falar assim, é uma casa abençoada, é uma casa da fortuna. O da fortuna, eu não falo da fortuna como eu falo em português. Em português eu tenho que usar uma preposição, de. Em latim não, basta colocar fortuna aí. Percebe? Você vai mudando o finalzinho da palavra. Quando você olha do lado, você tem aí sum, aí você tem fortuna, vamos continuar. Fortuna, no lado, tracinho ai, que é a terminação de genitivo. A palavra vem em nominativo, fortuna. Aí depois você tem a terminação de genitivo, fortunae. Aí entre parênteses você tem F, de feminino. Em latim você tem masculino. Quando eu tenho entre parênteses o F, é feminino. Em latim eu tenho masculino. Em latim eu tenho feminino. E em latim eu tenho neutro. Tanto o grego quanto o latim são línguas que têm o gênero neutro. Aí você vai falar assim, Brian, nós temos o gênero neutro em português, nós não temos, Brian. Quem disse que não temos? Temos. Quando eu falo este, é masculino. Quando eu falo esta, é feminino. E quando eu falo isto, eu falo este, esta, isto. Isto é neutro. É para coisas. Não que neutro seja para coisas. Mas nos pronomes demonstrativos, nós mantivemos o sistema latino de masculino, feminino e neutro. Nós não mantivemos nos substantivos, nós não mantivemos nos adjetivos, mas nós mantivemos no sistema pronominal, especialmente os demonstrativos. Tá? Os pronomes é onde fica aquela parte mais jurássica da língua. Então, vamos lá. Fortuna, nominativo. Fortunae, genitivo. Entre parênteses, o gênero da palavra. É uma palavra feminina. Do lado tem a tradução, destino. Tá? Depois você tem sum, que é o verbo eu sou, eu estou. É um verbo irregular. Aí você tem es, que é a segunda pessoa desse verbo. Esse, que é o verbo no infinitivo. O verbo é o verbo esse. No dicionário, atenção, presta atenção em mim. No dicionário, a palavra não aparece no infinitivo, como é no português. Gostar, amar, cuidar, roubar, cair, não. Em latim, a palavra aparece no dicionário na primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo ativo. Então, o verbo ser aparece sum, eu sou.
O verbo anterior que nós vimos na frase anterior, que é o verbo wolo, é eu vou. Ok? O verbo aparece na primeira pessoa do singular do presente, no indicativo ativo. Ok? É como aparece. Voltando lá. Então, você tem aí o verbo, este é o verbo sum, na terceira pessoa do singular. É o verbo ser. E depois você tem caecos, caeca, um cego. Isso aqui, gente, caecos, caeca, é um adjetivo, tá? Se ele for masculino, é caecos. Se ele for feminino, é caeca. E se ele for neutro, é caicum. Esse não é um cego de um cego, não. Esse é a terminação, ele é triforme. Caecos masculino, caeca feminino, caicum neutro. Tá? Então, nós temos aqui, não tem dificuldade de você achar no dicionário se a palavra é adjetivo ou se é substantivo, porque a forma como ela aparece no dicionário é diferente. Os substantivos aparecem no dicionário. Ele no nominativo, depois aparece ele, a terminação do genitivo, depois aparece o gênero, e depois aparece a tradução. Os adjetivos aparecem a forma dele no masculino, a forma dele no feminino, e se houver a forma dele no neutro, tá? E os verbos aparecem conjugados na primeira pessoa do singular do presente, aparece ele, eventualmente, na forma da segunda e também na forma que é a forma dele no infinitivo. Nem sempre. Então, você tem essa forma. As palavras aparecem de acordo com a classe de formas diferentes no dicionário. Então, não é tão difícil reconhecer o que é um adjetivo, o que é um substantivo, o que é um verbo, o que é um advérbio, o que é uma preposição, o que é uma conjunção. Geralmente, você consegue achar e diferenciar no dicionário. A gente vai fazer muito isso. Então, essa frase, ela tem dois nominativos. Fortuna é uma palavra feminina. Preste atenção. Fortuna é uma palavra feminina. Então, caicos, não pode aparecer caicos no masculino. Tem que ser com a terminação feminina. Fortuna é feminino, então tem que ser caica, porque o predicativo do sujeito tem que concordar em gênero com o sujeito. O menino é bonito, a menina é bonita. Não é a menina é bonito, nem o menino é bonita. Tem que concordar em gênero, tem que concordar em número. Ok? Em latim também tem que concordar em caso. Atenção, muita atenção. Tem que concordar em gênero, o menino é bonito. Tem que concordar em número, o menino é bonito, os meninos são bonitos. E tem que concordar em caso. Se o sujeito está no nominativo, o sujeito é fortuna nominativo. O predicativo do sujeito tem que estar no nominativo. Caica é nominativo. Não é caica, não é cai. Não é nada disso. Ok? Percebem, portanto, que, vou repetir, o predicativo do sujeito, que é caica, concorda em gênero, número e caso com o sujeito. É bom você repetir comigo, aí onde você está. O predicativo do sujeito, aí você repete, o predicativo do sujeito, concorda em gênero, número e caso, aí você repete, concorda em gênero, número e caso com o sujeito, aí você repete, com o sujeito. Segunda coisa que você tem que repetir, o sujeito, geralmente, vem no nominativo. Geralmente, nem sempre, é raro. Tem casos que não são nominativos, mas, via de regra, o sujeito está no nominativo. Então, você viu um nominativo numa frase? Sem medo, deve ser o sujeito. Tá? Então, frase elementar, frase tranquila, frase fácil, ninguém vai ter dificuldade. Vamos agora piorar um pouquinho. Aqui, essa palavra imódica, perceba que eu estou lendo imódica e não imodica, porque o DI, a penúltima sílaba, o di, ele tem breve, o que faz com que a acentuação fique proparoxítona. Imódica ira creat insaniam. Essa frase não pode falar de qualquer jeito, tem que falar fazendo teatro, entendeu? Você quer aprender latim? Tem que falar tem que fazer o jeito, ó. Imódica ira
creat insania. Entende? Porque é uma palavra de pensador. Sêneca era um estoico, gente, que preconizava o equilíbrio, a sofrocínio, a moderação, a têmpera. Então, essa coisa de ira demasiada, de alegria demasiada, de riso demasiado, isso tudo os estoicos não aceitam. Então, é uma frase estoica propriamente dita. Uma frase estoica, típica das cartas dele a Lucídio, tá? Então, imódica ira cret insaniam. Vamos começar arrumando isso que está aqui. Imódica, se você olhar as palavras, né? Ira, tá aí, ó. Ira é feminino, é um substantivo. Ira. Aí depois vem imódicos, imódica, imódicum. Se tem imódica, imódicos, imódicum, eu já sei que é um adjetivo. Tem 3 formas, uma para o masculino, uma para o feminino, outra para o neutro. Ira é feminino. Então, imódicos tem que concordar em gênero e número com, e caso, com a palavra que está ligado. Então, ira, nominativo feminino singular, imódica, nominativo feminino singular. Ira, imódica. Então, ele não vai colocar ira imódica, ele coloca imódica ira, mas eu posso inverter. A ordem dos fatores não altera o produto, né? Ou a ordem dos tratores não altera o viaduto, tanto faz. Aí, o que acontece? Beleza, eu já resolvi o sujeito, tá tudo no nominativo, imódica ira. Então, ira desmedida. Aí eu tenho o verbo creo. Não é creo não, tá, gente? É creo, é o verbo. Aí o verbo creo, que é o verbo eu creio, tá? Perceba, aparece na primeira pessoa singular do presente. Não é eu creio, não. Não tem cognatos fáceis em latim. Creo é criar, não é crer, tá? Atenção, creo é criar e não crer. Então, creo, criar. É o verbo creare. É o verbo criar, gerar. Então, a ira desmedida cria alguma coisa. Aí a palavra insânia, ela não vai aparecer insânia no nominativo, porque o verbo aqui é um verbo que pede objeto direto, né? Quem gera alguma coisa. Se quem gera alguma coisa, tem que ser objeto direto. E como é que forma o objeto direto singular no latim? Pega a palavra de primeira declinação, insania, e coloca o Mzinho no final, insaniam. Insaniam. Lembra que eu mostrei no quadrinho, né? Eu mostrei no quadrinho a primeira palavrinha que estava lá, se fosse o fama, eu falei, se fosse no acusativo, seria faman. Faman. Então, vou usar o quadro mais uma vez, claro, né? Para mostrar que essas palavrinhas de primeira declinação. A gente já viu algumas palavras aqui de primeira declinação que vão nos ajudar a fazer o nosso trabalho. Então, deixa eu colocar aqui para compartilhar com vocês essas palavrinhas ótimas que vão ajudar a gente bastante. Quais palavrinhas a gente já estudou aqui? Substantivos de primeira declinação. Nós estudamos já, né? A palavra fama. Nós já estudamos aqui a palavra fortuna. E nós já estudamos aqui a palavra ira. E nós já estudamos aqui a palavra insânia. Insânia. São todas palavras de primeira declinação substantivos, tá? Então, insânia, se for objeto direto, é insaniam. Ira. Opa, calma aí. O que aconteceu? Ah, tá. Já entendi o que aconteceu. Calma aí. Pronto. Insaniam. Ira vai dar iram. Fortuna vai dar fortunam. E fama vai dar amam. Não tem erro. O objeto direto vai aparecer no singular famam, fortunam, iram, insaniam. Não tem como errar, tá?
Beleza. Dito isso, a gente já aprendeu o acusativo, gente. Aprendemos o nominativo e acusativo já. Olha como a gente vai aprendendo aos poucos, né? Sem precisar decorar as declinações todas. A gente vai daqui a pouco fazer isso, mas por enquanto não. Então, a frase é uma frase elementar. Não é nada difícil, não é nada complicada. A ira desmedida gera ou cria a loucura, né? A pessoa fica louca. Agora vamos para a frase número 4, né? A frase número 4 está jogando com as ordens, tá? Perceba que primeiro aparece um verbo. O verbo... Agora vem a parte interessante. O verbo debel. Debel, que é o verbo dever. Debemos. E é parecidíssimo com o português. Devemos, iram, uitare. Devemos, iram, uitare. O verbo debeo, que é o verbo dever. O substantivo ira, que já apareceu na primeira frase. Deixa eu mostrar lá. Né? Na frase anterior, na terceira frase, ira. Então tá lá a palavra. E aí você tem o ito, que é um verbo. Ó. O ito, o itas, o itare, que é evitar. O itare. A terceira... O ito, o itas, o itare. O ito, primeira pessoa do singular do presente, segunda pessoa do singular e o verbo no infinitivo. Evitar. Como que eu traduzo isso? Qual é o sujeito de devemos? O sujeito de devemos é nós. Nós. Porque devemos, tá claro. Nós devemos. Precisa aparecer nós em nós devemos? Não. Tanto que não aparece. Então, nós devemos, o nós está subtendido. Atenção, em latim, a primeira pessoa do singular e a primeira pessoa do plural geralmente estão implícitos, não aparecem explícitos. Se ela aparecer, geralmente é enfático. É eu mesmo e não outro. São nós mesmos e não outros. Geralmente ele não aparece, ele fica elíptico. Então, nós devemos, quem deve alguma coisa. Geralmente o verbo dever se completa com o infinitivo. Devemos comprar, devemos agir, devemos comer, devemos estudar, devemos... Geralmente completa com o infinitivo. Devemos evitar. Quem evita alguma coisa. Esse alguma coisa que deve ser evitada é ira. Se é ira, é objeto direto. Então não vai ser ira, vai ser iram. Porque ele é objeto direto. Ele é complemento do verbo. Ok? É oculto, é elíptico, residencial. Tem esses nomes todos, tá? Então, devemos... Aqui nós temos duas orações, tá, gente? Primeira oração. Devemos... Quem deve alguma coisa. Então, a oração que segue é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Porque substitui o objeto direto. Quem deve alguma coisa. Devemos evitar a ira. É uma oração. Segunda oração. Primeira oração é devemos. Nós devemos. Essa oração pede um complemento, um objeto direto, que não é ali um substantivo. Ali é uma outra oração. Quando é outra oração, é uma oração subordinada. Oração subordinada é uma oração que exerce uma função sintática na oração principal. Então, oração subordinada, substantiva, porque substitui o substantivo, objetiva, porque exerce a função de objeto, direto, porque exerce a função de objeto direto. Quem deve alguma coisa. Evitar a ira. Então, na frase evitar a ira, que é uma oração subordinada substantiva objetiva direta, nós temos o ira como objeto direto de evitar. Porque quem evita alguma coisa. Viu, gente? Aquelas orações subordinadas que você estudou, tinha sindética, assindética, coordenada sindética, oração subordinada substantiva, oração subordinada adjetiva, oração subordinada adverbial. Aí o adverbial tinha final, causal, de concessão. Tinha aquelas orações todas, aí você fala assim, não entendi nada. Pois bem, você não entendeu nada no português, você costuma usar isso sem precisar entender. Quando você estuda latim, você se afasta e entende. Tá? Você se afasta e passa a entender, porque você vai ver isso na língua. Você vai ver isso na língua que você está aprendendo, e não na língua que você usa
e que não precisa prestar atenção no fenômeno para poder usar. Não é instintivo no latim. Ah, pessoal, vamos para a quarta lá. Para a quarta frase. Pequenas amicus Augusti, me numero amicorum habet. É uma frase do grande Horácio, né? Então vamos lá. Quando você tem um elemento, se você perceber, o sujeito está no nominativo, maekenas, né? Olha só, maekenas, maekenatis. Ou seja, uma palavra que não é de primeira declinação, ela é de outra declinação. Essa declinação é a terceira, tá, gente? A gente não estudou ela ainda, nem vai estudar tão cedo. Mas a terceira declinação tem temas consonânticos. Então, maekenas tem o T. O radical é maekenat. Daí forma o genitivo maekenatis. Então, nominativo maekenas, genitivo maekenatis, é masculino e a tradução é mecenas. Aí depois você tem amicus, que é um substantivo, que vai aparecer no genitivo amici. Amicus, amici. Portanto, ele é de segunda declinação. Então, já são outras declinações. Perceba, primeira declinação termina em A, segunda declinação termina em U, S, ou M, porque tem neutros, e terceira declinação temas consonânticos. Você divide a partir desses temas, tá? Então, você tem um substantivo, maekenas, substantivo, aí você tem amicus, tá aparecendo ali, amicus, tá no nominativo. Augusti. Olha como tá Augustus. Augustus, nominativo. Augusti, genitivo, que é de Augusto. Então, mecenas, amigo de Augusto. Maekenas, amicus Augusti. O nome que dá para isso, gente, é aposto. Brian, o professor de latim, gosta muito de vocês. Brian, o professor de latim. Qual é a função de o professor de latim? Aposto. Olívia, a rainha do deserto, veio à cidade. A rainha do deserto, aposto. Zeus, o deus do trovão, é violento. Os deuses do trovão, Zeus, sujeito. O deus do trovão, aposto. Ou seja, aposto geralmente vem entre vírgulas, em latim, em grego e também em português. Tá? É como se você repetisse, o aposto repete o sujeito com outras palavras. Tá? Maria, a mãe de Josefina, é jovem. A mãe de Josefina, aposto de Maria. Então, maekenas, sujeito no nominativo, amicus, aposto no nominativo, Augusti, adjunto adnominal de amicus. Porque amigo de Augusto, ele não é amigo de todo mundo, ele é amigo de Augusto. Adjunto, porque está junto, adnominal, porque está junto de um nome, de um substantivo, restritivo. Por que restritivo? Porque amigo é geral, amigo de Augusto é restritivo. Percebem? Pronto, resolvi o sujeito, tá? Mecenas, amigo de Augusto. Agora vou para o verbo. Qual é o verbo? Habet. Eu podia ter ido para o verbo desde o começo. Habet é o verbo que está lá embaixo, ó. Cadê ele? Habel. Habel, habes, habere, que é o verbo ter. Habet é a terceira pessoa. Tem. Aí tem o me. Olha o que está escrito no me. Lê aí, ó. Mecena, maekenas, maekenates, masculino, mecenas. Amigos, amique, masculino, amigo. Augustus, Auguste, masculino, Augusto. Aí depois tem me. Pronome pessoal no acusativo, me. Acusativo é o caso do que, pessoal? É o caso do objeto direto. Quem tem alguém ou tem alguma coisa. Tem a quem? Me tem. Me tem. É o objeto direto. Mecenas, sujeito. Amigo de Augusto, aposto. Tem-me ou me tem. Tem é o verbo. Objeto direto. Me tem. Aí depois, olha o que vem. O que sobrou? Já falei do maekenas, já falei do amicus, já falei do Auguste,
Já falei do habet e do me. Então, in número amicorum, se você olhar o in é uma preposição. Repetindo, o in é uma preposição. E guarde isso. Vou falar algumas vezes. Preposição costuma introduzir adjuntos adverbiais. De novo, preposições costumam introduzir adjuntos adverbiais. Mais uma vez, preposições costumam introduzir adjuntos adverbiais. De novo, preposições costumam introduzir adjuntos adverbiais. E o in, em particular, vai se completar, a preposição vai se completar com um caso. Ali está ABL. ABL de ablativo. Números, nominativo. Número, genitivo. Número, ablativo. É o complemento da preposição no ablativo. Agora vamos lá. Sobrou uma palavra, que é a palavra amicorum. Tá? A gente já viu amigos. E amicorum? Amicorum vem de amigos. O genitivo de amigos é amici. Ok? Amicus, nominativo. Amici, genitivo singular. E qual que é o genitivo plural de amicus? Se o singular é amici, o plural é amicorum. É o plural dos amigos. Amicorum, dos amigos. Amici, do amigo. Repetindo. Amici, do amigo. Amicorum, dos amigos. De novo. Amici, do amigo. Amicorum, dos amigos. Mais uma vez. Amici, do amigo. Amicorum, dos amigos. Então, já dá para traduzir tudo. Mecenas, amigo de Augusto, tem ou me tem no rol e número dos amigos. Não precisa colocar seus. Seus aqui é bônus. No rol dos amigos. Na lista dos amigos. No número dos amigos. É melhor rol. Percebem? Estão entendendo? Percebem como a construção aqui é uma construção que tudo tem lugar, que tudo tem sentido, vai se encaixando uma coisa na outra. E você vai explicando cada coisa. Não fiquem com receio, vocês vão fazendo com calma e vocês vão pegando naturalmente. Olha a próxima frase. Modum tenere debemos. De novo. Modum tenere debemos. O debemos que estava no começo da frase, 4, agora está no final da frase 6. Ele está tentando enganar a gente, o Sêneca, né? Mas não vai enganar, não, porque debemos é nós devemos. Quem deve, deve alguma coisa. Ter, guardar. É o verbo teneo. Tenere é guardar, tá? Não é bem ter, mas é mais guardar. Devemos ter. Aí vem modum. Modum é moderação. Devemos ter moderação. Perceba que é modus, nominativo, mod, genitivo é masculino. Se eu quiser fazer ele no acusativo, modum, modus, nominativo, modum no acusativo, porque quem tem alguma coisa. Quem deve alguma coisa. Quem deve alguma coisa. Ter. Ou guardar. Quem guarda alguma coisa. Modus. Ou moderação. Devemos guardar, moderação. Devemos. Tenere, guardar. Modum, moderação. Mais uma vez eu explico, gente. Ele é estoico, então ele fala da moderação. A palavra-chave para Sêneca, modus. Modus, moderação. Tá? E o contrário de modus, imódica. É o que não tem modus. Imódica, ira. Lembra?
Modos é o que tem modos, moderação, e o que é imódico é o que não tem moderação. Viu? Não é tão difícil. Não há posição fixa. Você pode mudar as ordens, porque a marca da função sintática está no finalzinho da palavra. Então, você pode colocar no final, pode colocar no começo, pode colocar no meio, exceto quando for preposição mais o complemento. Preposição mais complemento é mais fixo. Tá? Vamos para o próximo. Próxima frase. Olha que legal. Multam pecuniam deportat. Multam pecunia deportat. É o Cícero, o grande Cícero. Então, multam pecuniam deportat. Vamos para o verbo. Qual é o verbo? O verbo dessa frase é o verbo deporto. Deporto, deportas, deportare, que é levar. Quem leva? Não tem aqui o sujeito. Multam tem o M, que é a marca do objeto direto. Pecúnia tem a marca do objeto direto. Se não tem um sujeito explícito, não tem José, Maria, Augusto, Maria Joana, Maria Joaquina, é ele ou ela, tá? Ela leva multam pecunia. Olha só, multus, multa, multum, que é multus, muito, multas, muita, e muito é muita coisa. Quando você tem o neutro, você pode traduzir muita coisa, tá? Multus, muito, multa, muita, e multum, muita coisa. Geralmente o neutro você pode traduzir colocando a palavra coisa, não vai, geralmente dá certo. Como aqui, pecuniam é uma palavra feminina, pecunia, pecunia no acusativo singular é pecuniam. Então é leva, multam, muito, pecuniam, dinheiro. Só que eu estou traduzindo aqui a tradução foi feita com um dinheiro no masculino. Eu podia falar moeda, mas moeda não é pecúnia. Eu podia falar recursos, mas recurso é masculino. É isso mesmo. Não tem jeito. Eu vou traduzir a palavra feminino no masculino. Leva muito dinheiro. Beleza? Vamos para o próximo. Essa frase é de Sêneca. Rare est humanum. Quando você fizer alguma coisa errada e a pessoa falar assim, que absurdo, o que você fez? Aí você fala assim, errare humanum est. Errar é humano. Perceba que errare é um verbo no infinitivo. Erro, erras, errare, que é errar. Sum está na terceira pessoa. Vamos lá. Errare est humanum. Eu prefiro falar errare humanum est. Errar é humano. Você tem errare, errar, est, o verbo sum, na terceira pessoa do singular, humanum. Perceba que o sujeito do verbo est é errar. É um infinitivo. É isso mesmo, gente. Infinitivo pode servir como sujeito. Inclusive, a gente chama infinitivo errare. O infinitivo, errare, é um verbo no infinitivo. A gente costuma chamar o infinitivo de um nome do verbo. Ele geralmente, o infinitivo, ele pode exercer a função numa frase de sujeito, tá? De sujeito, pessoal, sujeito. Então, quando eu falo errar é humano, o sujeito da oração é errar. Sendo assim, é uma oração também, porque errar é verbo, né? E quando eu tenho, então, para concordar com errare, que é o infinitivo, o adjetivo que vai concordar com errare, que é humanus, humana, humanum, ele vai vir no neutro, porque o verbo no infinitivo, se ele vem com algum adjetivo, adjunta de nominal, que é um adjetivo, o adjetivo vai vir no neutro. Se é masculino, é masculino. Se é feminino, é feminino, o adjetivo, que acompanha, que vai fazer o adjunta de nominal. Se é neutro ou se é o verbo,
aí a gente põe o adjetivo no neutro, tá? Vamos lá, se eu falasse Augustus est... Augustus é o nome, Augusto. Aí eu ia ter que colocar o Romanus no masculino. Augustus est Romanus. Augusto é humano. Se eu falar ira, ira é feminino. Ira est humana, a ira é humana. Mas se eu falar errare, que é um verbo no infinitivo, o predicativo do sujeito, que vem no mesmo caso, vai vir no neutro. Então, errare, ou qualquer verbo no infinitivo, vai ter o seu adjunto, o seu predicativo do sujeito, aquilo que concorda com ele vai ser no neutro. Tá bem, gente? Entendeu? De novo. Errare est o romanum. Errare é o verbo no infinitivo, est o verbo de ligação, romanum, o adjetivo com a função de predicativo do sujeito no neutro. Se eu tenho errare, eu vou ter o seu predicativo do sujeito no neutro. Se eu coloco Augustus, que é masculino, é um nome masculino, Augustus est Romanus, masculino. Se eu coloco ira, feminino, ira est romana. A ira é humana, feminino, feminino. Augusto é humano, masculino, masculino. Errar é humano. O humano que está lá vai ser neutro, porque o verbo no infinitivo, na função de sujeito, se ele tem algum predicativo de sujeito ou tem uma adjunta de nominal, ele virá no neutro. Beleza, pessoal? Deu para entender? Romano não é acusativo, não. Romano, lembra dos adjetivos. Romanos, masculino. Romana, feminino. Romano, neutro. É o neutro, é o nominativo neutro. Tá? Beleza, vamos lá. Continuando. Tá quase acabando, pessoal. 50 minutos, vai dar tempo. Mas vem o Terêncio, né? Quelam men magis quanoculus meos amo. Amo. Vamos lá. Vou para o verbo. Qual é o verbo? Amo. Não tem como errar. Amo é eu amo. Amo é eu amo. Então o sujeito é eu. Cadê o eu aí? Não tem eu. Não tá aí. Tá? Porque geralmente o sujeito na primeira pessoa não vem explícito. Se vem explícito, geralmente é enfático. Então é eu amo. E quem ama, ama alguém. Alguém. Quem ele ama? Quelam meam. Quelam meam está no acusativo. Olha o M marcando acusativo. O que é puella? Puella, puellae. É menina. Então, amo minha menina. Quelam meam. Aí, ó, as pessoas apaixonadas que quiserem cantar canções para sua menina, né? Podem começar a cantar Quelam meam. Quelam meam, amo quelam meam. Dá para cantar aí, ó. Quelam meam, amo minha menina. Só que aí você tem um magis. Magis. Magis, gente, é um negócio interessante, porque magis, quam, que é a expressão magis quam, vai indicar superlativo de superioridade, mais do que. Magis quam, mais do que. Magis quam, mais do que. É comparativo de superioridade. Magis quam, mais do que. Então amo quelam meam magis quam. Amo minha menina mais do que. Aí vem óculos meos. Óculos meos. Mais do que óculos. É a palavra. Atenção. Agora vem a parte importante da nossa aula. Que a gente vai aprender o acusativo plural. Deixa eu compartilhar a tela. Porque você sabe, né? Tem que escrever. A gente aprendeu que quando a gente põe o acusativo singular, geralmente adiciona o M, né? Então tá aqui, óculos. Acho que vocês já sabem que no nominativo é óculos, né? Deixa eu colocar aqui, nominativo é óculos. Acho que vocês já sabem que é o singular. Então, se eu tiver acusativo singular, vai ser óculum.
Oculum. Mas se eu fizer o acusativo plural, é de onde vem o plural do português? É do acusativo plural? O plural do português veio do latim acusativo plural. É óculos. Olha que interessante. Matou. Matou a pau. Isso é acusativo plural. Óculos. Ok? Então, matamos. Ele está falando dos olhos dele. Né? Ele ama mais do que os seus olhos. No caso, ele vai falar meus olhos. Deixa eu colocar lá. Amo minha menina, magis quam, mais do que óculos meus olhos. É um acusativo plural, pessoal. Aqui, poela me é acusativo singular, óculos meus é acusativo plural. Beleza? E aí, para terminar a frase que todos queriam, essa frase é a frase verdadeira. Infinitus est numeros stultorum. É verdadeiro isso aqui. Infinitus est. Ou seja, atenção, pessoal. O segredo aqui é que infinitus é um adjetivo, então ele é predicativo do sujeito. Infinitus, infinita, infinitum. Então não é o sujeito. Então, numerus stultorum é o sujeito. Porque número, a gente já viu, numerus numeri, é um sujeito, tá? Números. Números, ou seja, o número, stultus, stultorum. A gente já viu o órum aqui. Órum é genitivo plural. O número dos insensatos, numerus stultorum. O número dos insensatos est é infinitus, infinito. É porque está fora de ordem, ou está na ordem do latim. Infinitus est numerus stultorum. O número, sujeito, nominativo. Stultorum, genitivo plural, adjunta de nominal. O número dos adjunta de nominal restritivo. O número dos estultos, dos insensatos. Est é infinitus. Infinito. Viu como não é tão difícil quanto parece? Que beleza, né, pessoal? Que beleza. É isso que nós tínhamos para passar hoje. Obviamente, a gente não vai falar mais muita coisa, né? A gente não tem mais tempo para falar. A gente vai parar por aqui. Eu vou começar a aula que vem falando de conjugação de verbo. Nossa aula tem conjugação de verbo. Eu vou conjugar o verbo amo, moneo, possum, sum. São verbos que nós temos que conjugar, tá? A gente vai fazer isso na aula que vem, no comecinho da aula, tá bem? Mas a gente já conseguiu resolver as frases, o que é importante. Resolvemos as frases, tá de boa. O resto a gente resolve com o tempo. Tá bom, gente? É isso. Eu quero agradecer a vocês toda a atenção, a dedicação. Fiquem firmes no nosso curso de latim, vai dar tudo certo. E o que precisar, monitoria gregolatim@gmail.com. É isso. Espero que vocês gostem do nosso curso, acompanhem a gente. A segunda aula são 15. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro. E a gente se encontra na semana que vem com a aula 3, um pedacinho da aula 2 e a aula 3. Tá bom, gente? Um abraço forte para cada um de vocês. Eu agradeço muito. Até mais.